A trajetória histórica do negro no Brasil vem de um sequestro de uma nação. Milhões de pessoas tiradas da África. Estima-se que entre 1550 e 1850 tenham chegado ao Brasil 4 milhões de negros trazidos do continente africano, na sua maioria jovens, especialmente da Guiné, Costa do Marfim, Congo, Angola, Moçambique e Benin. A captura e o comércio internacional de africanos garantia importantes ganhos dos mercadores lusitanos. O transporte de escravos movimentou a economia, e os traficantes tinham que pagar impostos para o Estado, tornando uma atividade comercial lícita. Com isso, a escravidão tornou-se um negócio lucrativo. Para aprisioná-los, inicialmente os portugueses promoviam invasões das aldeias, mais tarde passaram a incentivar a luta entre tribos rivais, para depois negociar com vencedores a troca dos derrotados por pano, alimentos, cavalos, armas, munições, entre outros. Os negros eram trazidos para a América nos porões superlotados dos navios negreiros, também conhecido como tumbeiro. A sujeira, os maus tratos e a má alimentação matavam até a metade dos escravos transportados. No Brasil, os africanos eram vendidos como mercadorias em praça pública nos principais portos da colônia, como em Salvador, Recife e Rio de Janeiro. Quando comprados, tornavam-se propriedade do senhor e ficavam sujeitos a punições. Os castigos mais comuns eram a palmatória, o chicote e o açoite. A mão de obra escrava teve início com a atividade açucareira, nos engenhos de cana-de-açúcar, iniciando-se o ciclo da cana-de-açúcar. A produção voltada para o mercado externo, os latifundiários monocultores e a escravidão permitiam uma produção vasta a baixo custo que levava a altos lucros. A coroa portuguesa. A produção de açúcar foi a principal atividade econômica do Brasil colonial durante o século XVI e XVII, sendo ultrapassado no século XVIII pela mineração, iniciando o ciclo do ouro. Em 1693, jazidas de ouro foram descobertas na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais, e também nas regiões de Goiás e Mato Grosso. E a mão de obra escrava, que exercia o trabalho pesado nas lavras e minas auríferas. A extração de ouro era uma atividade extremamente árdua e perigosa, e os escravos eram submetidos a condições de trabalho brutais. Um local insalubre, aumentando ainda mais o risco de doenças como a malária e a febre amarela. Muitos escravos morriam devido às doenças transmitidas por mosquitos e outros vetores. Devido às condições adversas, a expectativa de vida dos escravos nas minas de ouro era muito baixa. Muitos morriam jovens, geralmente antes de atingirem a meia-idade. Assim como em outros ciclos econômicos da época colonial, o trabalho escravo também desempenhou um papel fundamental no ciclo do café. O ciclo do café teve seu auge principalmente no século XIX, embora tenha começado no final do século XVIII. O café se tornou o principal produto de exportação do Brasil, impulsionando o crescimento econômico do país. A produção de café exigia uma quantidade significativa de mão de obra, tanto no cultivo quanto no processamento do café. Os fazendeiros frequentemente recorriam à escravidão para suprir essa demanda de trabalho, por meio de tráfico negreiro ou adquirindo no comércio interno, uma vez que os escravos eram considerados uma fonte barata e abundante de força de trabalho. O grupo mais privilegiado era os senhores de engenho, a elite econômica social e política. Eles eram os donos das terras, das máquinas e da mão de obra, tudo que representava riqueza e prestígio. O símbolo máximo do poder era a Casa Grande, a sede do engenho, onde o senhor vivia, com a família e os criados. Por ser pai e autoridade máxima no latifúndio, disse que ele comandava uma sociedade patriarcal. No outro extremo da hierarquia social estavam os escravos africanos, que eram propriedades do senhor
e exerciam todas as atividades de produção. Eram eles que realizam a coleta e a pesca, os serviços domésticos e a agricultura. O trabalho compulsório, forçado, constituiu a base da economia do país, chegando a trabalhar 12 a 16 horas por dia, atividade altamente exausta e excessiva. Os escravos viviam nos alojamentos, galpões úmidos e sem condições de higiene, chamados senzala. Na maioria, ficavam acorrentados para evitar fugas. O Brasil foi o último país das Américas a abolir o tráfico de escravos. A Lei Eusébio de Queiroz, Lei número 581, promulgado dia 4 de setembro de 1850, proibia o tráfico negreiro, tornando ilegal o tráfico de escravos para o Brasil, estabelecendo penalidade para aqueles envolvidos nessa atividade. Isso significava que, a partir da promulgação da lei, o tráfico transatlântico de escravos africanos para o Brasil foi oficialmente proibido, mas a lei proibia apenas o tráfico internacional de escravos, o que significa que o Brasil ainda tinha uma grande população de escravos, que já estava no país. Esses escravos não foram imediatamente libertados pela lei. No entanto, a escravidão em si continuou existindo no Brasil por quase 4 décadas, vindo a ser abolida com a Lei Áurea, também conhecida como Lei Imperial número 3.353, promulgada em 13 de maio de 1888. Esta lei é mais conhecida por ter efetivamente abolido a escravidão no Brasil, assinada pela Princesa Isabel. Os negros sempre lutaram contra a escravidão, ao contrário do que dizem muitos livros de histórias do Brasil. Os absurdos da escravidão nunca foram aceitos pelos negros e, na nossa história, sempre houve resistência contra a condição de escravo. Algumas práticas eram adotadas, como a fuga, fugiam só e muitas vezes em grupos, queimavam plantações, atentados a feitores e a senhores que os maltratavam, e até mesmo a morte de recém-nascido e o suicídio. Evitavam filhos porque sabiam que a criança nascida do ventre de uma escrava teria de enfrentar um mundo dominado pelos brancos. Suicidavam-se, geralmente para se livrar das violência e das humilhações diárias. Houve caso de negros que não dormiam, não comiam e não conversavam mais, e assim iam morrendo aos poucos. Diziam-se na época que eles estavam com banzo, que era a saudade insuportável da terra de onde tinham nascido. Mas o banzo era uma reação aos maus tratos diários, desumanização e falta de liberdade. Mas a mais expressiva forma de resistência foi a organização dos quilombos, comunidade altamente formada por escravos fugidos. Os quilombos eram comunidades autossustentáveis, formadas principalmente por africanos fugitivos que escapavam das plantações e das condições brutais da escravidão. Essas comunidades eram locais de refúgio, onde os escravizados podiam buscar liberdade e uma vida mais digna. Essa forma de resistência, seu surgimento e formação, seus líderes e organização, será assunto para uma outra aula. Dê um like e inscreva-se no canal para mais conteúdo.